Olá, meus queridos, muito bom dia, louvado seja Deus. Mais um dia nós nos reunimos virtualmente. Hoje é dia 9 de setembro de 2022. Nós nos reunimos aqui para rezarmos hoje em comunhão com a igreja. Sexta-feira da 23ª semana do tempo comum e é o 23º dia da nossa Quaresma de São Miguel. Louvado seja Deus, sejam todos bem-vindos, agradeço a participação de vocês. Bom dia, Adriana Andréia, Deus abençoe. Renata Luna, bom dia. Roseli Castro, bom dia. A Dona Joana, bom dia. Dona Joana Soares, bom dia. Maria Lúcia, bom dia, Deus abençoe. Ana Gomes, Gelma Menezes, bom dia. Antônia Espírito Santo, bom dia, Deus abençoe. A Edna Mendes, bom dia. Elisângela Brito, bom dia. Hoje é o aniversário da Gabriele, louvado seja Deus, vamos rezar por ela. A Diana Bagnoli, bom dia, querida, Deus abençoe. A Virgínia Pirana, a Dona Oliveira, bem-vinda, bom dia. Minha mãe Ana, bom dia, mãe bênção. Deus abençoe. Marta Barreto, a irmã Fátima, sempre uma alegria, nos acompanha lá de Roma, na Itália, louvado seja Deus. Eliana Cândido, bom dia, Deus abençoe. A Dona Santina, Elisete Spinardi, bom dia. Rosali Camargo, bom dia, Deus abençoe. A Simone Melo, a Terezinha Rodrigues, bom dia. Erlete Voaden, bom dia, querida, Deus abençoe. A Cláudia Pereira, bom dia. Ailton Souza, que reza pelas almas do purgatório, dos antepassados, louvado seja Deus. Antônio Silva, bom dia, meu querido. Ontem estive lá em Várzea Paulista, na paróquia São Francisco de Assis, pude revê-lo, rever a comunidade, uma alegria sempre mais estar junto de vocês. A Leonilda Aguiar, bom dia, Deus abençoe. Rodrigo Vicente, a Glória Vieira, bom dia. A Kátia, bom dia, Kátia, hoje não vou esquecer de você, viu? Deus abençoe. Sônia Dardes, bom dia, Deus abençoe. A Nilda, Deus abençoe, Nilda, tá sumida, hein? A Verinha Raposeira, Deus abençoe. Raposeiro, Deus abençoe, Verinha, bom dia. Maria Souza, o Valmir e a Creuza, bom dia, queridos, Deus abençoe. Saudade de vocês também. A Dona Arlete, bom dia, Deus abençoe. Hoje a Dona Arlete reza pelo seu filho Richard, Deus o abençoe e o proteja. Muito bem, a Ivanilda Dalacqua, bom dia, Deus abençoe. A Celinha Zag, bom dia. Maria de Lourdes Oliveira, bom dia. Quanta gente boa, que alegria, meus queridos, nos reunirmos virtualmente. Peço a você que pegue a sua oração dessa Quaresma de São Miguel Arcanjo para podermos rezar juntos, né? Hoje é dia 9 de setembro de 2022, sexta-feira da 23ª semana do tempo comum. É o 23º dia da nossa Quaresma, louvado seja Deus. Estamos caminhando rumo ao número 40, né? 40º encontro que se aproxima de nós, e assim cumpriremos toda a nossa Quaresma com os nossos propósitos. Coloque a mão no seu coração nesta manhã e apresente diante de Jesus, nosso Senhor, aquele que tudo pode e tudo faz em nosso benefício. Também apresente a São Miguel Arcanjo, para que este arcanjo tão poderoso possa rezar por nós e por nossas preces. E reze as suas intenções. Você, no começo da Quaresma, colocou propósitos para esta Quaresma. Lembre sempre esses propósitos. E hoje, dia 9, sexta-feira, coloque os seus pedidos para esta sexta-feira, para esse fim de semana que se aproxima. Reze pelas suas intenções.
Uma vez mais, é sempre importante rezarmos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Arnaldo, pelo nosso Bispo Emérito Dom Vicente, pelos sacerdotes, diáconos, por todos os que se recomendaram as nossas orações, pelos enfermos, aqueles amigos, irmãos que se recomendaram as nossas orações, que todos sejam apresentados a Deus nosso Senhor pela prece poderosa do Arcanjo São Miguel. Iniciemos a nossa quaresma, esse 23º dia, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a prece, a oração do Papa São Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Rezemos juntos a ladainha de São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus, meus queridos. Peguemos agora a oração de consagração a São Miguel Arcanjo, nosso patrono, nosso protetor. Rezemos juntos, devotamente. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos do supremo juízo. Amém. Muito bem, meus queridos, tracemos sobre nós o poderoso sinal da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que São Miguel Arcanjo nos defenda nesse combate, nessa quaresma que nós estamos assim rezando. Hoje é o 23º dia da nossa quaresma, dia 9 de setembro de 2022. Louvado seja Deus, meus queridos. Hoje nós estamos na sexta-feira da 23ª semana do tempo comum. Sexta-feira chegou mais uma vez, o tempo está abreviado, não é verdade? O tempo está abreviado, o tempo está passando muito depressa, por isso a necessidade de nós vivermos de maneira intensa cada instante. Meus queridos, hoje nós vamos meditar um pouquinho a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja, que é a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 ao 19, 22b ao 27. Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição.
Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse a minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo, e eles procedem assim, para receberem uma coroa corruptível. Quanto a nós, a coroa que buscamos é incorruptível. Por isso eu corro, mas não é à toa. Eu luto, mas não como quem dá murros no ar. Trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que, depois de ter proclamado a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, quero saudar os que entraram depois na nossa live. Louvado seja Deus. Sueli Firmiano, Cristina Almeida, louvado seja Deus, bem-vinda. Adriana Andreia, que mais? Ade Amaral, Denise Amaral, louvado seja Deus, bem-vinda. Sueli Firmiano, Elisete Spinardi, vamos ver aqui, quero saudar os irmãos que entraram depois e fizeram comentários. Louvado seja Deus. O Fábio Cerati, bom dia, meu querido. Vamos ver aqui, Rosimari Aparecida Sampaio, Maria de Lourdes Oliveira, bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver aqui, muito bem. Meus queridos, essa leitura de hoje é a continuação dos textos de todos esses dias. Mais uma vez, Paulo vai fazer uma exortação rigorosa, firme, dura à comunidade de Corinto. E hoje, para mim, primeiramente, para você que está escutando, né? Que às vezes a gente atribui a palavra que a gente escuta na igreja ou em alguma pregação, qualquer que seja, a pessoas, né? Se isso fosse falado lá em casa, né? Se meu marido estivesse escutando isso. Não, a palavra é para nós que estamos escutando. Se fosse o seu marido que fosse para escutar, com toda certeza Deus o teria suscitado no coração dele esse desejo e ele estaria escutando, porque Deus tudo pode. Sou eu e é você, né? Então vamos lá, bem devagarzinho, pelo começo, né? Irmãos, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. O que a gente pode tirar dessa primeira frase já? Começa bem, São Paulo. Primeira coisa, minha gente, nós precisamos perceber que nós amamos a Deus. E o nosso amor às vezes se turva, às vezes cambaleia, mas nós estamos, com o passar do tempo, já nós que estamos a buscar, por exemplo, nós que estamos ouvindo essa pregação, é porque Deus nos seduziu e nos trouxe até Ele. E nós estamos crescendo no amor de Deus, né? Mas nós precisamos entender que o serviço que nós prestamos a Deus por meio da igreja não é um favor que nós prestamos a Deus, também não é um favor que nós prestamos à igreja, né? Isso daí parece que é uma coisa tão óbvia,
Mas na verdade tem muita gente que não entende isso. Ou até entende, mas se comporta como se isso fosse diferente, né? O padre vai dar um exemplo, né? Você que é uma pessoa engajada na comunidade, no movimento da igreja, alguma pastoral, etc. Quantas vezes você não viu as pessoas deixarem de exercer ministérios ou qualquer que seja o serviço à igreja por causa de outras pessoas? Quantas vezes? Ora, quantas pessoas abandonaram a igreja por causa de outras pessoas? Por causa de padres, bispos, diáconos, por causa de outras pessoas no geral. Quantas pessoas nós vemos acontecer isso próximo de nós? E a pergunta que fica a partir disso: a quem nós estamos buscando? Servir a Deus para que nós nos engrandeçamos a partir da intimidade com Deus? Ou nós estamos servindo seres humanos? É uma grande reflexão para nós. Pregar o evangelho para mim não é motivo de glória. Primeira coisa, o serviço que eu presto a Deus, qualquer coisa que eu faço à igreja, pode ser doar um pacote de açúcar para os vicentinos, por exemplo. Qualquer coisa que eu faço não me requer, não me traz de volta nenhuma glória, nenhum mérito. Por quê? Porque tudo que eu faço para a igreja, e por consequência eu faço para Deus, ainda é muito pouco perto do que Deus faz para mim. Consegue compreender? Por isso que ele fala, pregar o evangelho não é motivo de glória para mim não, porque eu faço muito pouco para Deus, né? É uma necessidade para mim, diz São Paulo. É antes uma necessidade. Nós precisamos decisivamente entender que nós precisamos de Deus, não é Deus que precisa de nós. E tem muita gente que serve os ministérios da igreja pensando que a igreja precisa dessa pessoa. E não é. Minha gente, a igreja católica caminha na história há mais de 2000 anos, desde Jesus Cristo. Começou lá no alto da cruz, no evento Crucifixão de Cristo. Depois ela foi crescendo, as comunidades foram tomando corpo, umas comunidades que viviam fraternalmente juntas, né? E as comunidades foram crescendo, e essa mesma igreja que começou pequenininha, ela foi crescendo, se espalhando por todo o mundo, e hoje ela chegou até nós. A igreja caminha mais de 2000 anos. Quantas pessoas abandonaram a fé? Quantas pessoas deixaram a igreja? E a igreja está caminhando. É muita presunção nós acharmos que a igreja precisa de nós, né? Hoje eu estou aqui falando de um de vocês, né? Amanhã pode ser outro padre, porque na igreja ninguém é insubstituível, ninguém, começando pelo padre, né? Começando pelo Papa. A hora que o Papa chega ao óbito, ou pede renúncia, como de maneira muito singular aconteceu, vem outro no lugar, acabou, né? A hora que um bispo aposenta, vem outro no lugar. A hora que um padre adoece ou acontece alguma coisa, ou ele muda de paróquia, vem outro no lugar. E daqui uns bons tempos, as pessoas nem lembram mais aquele que passou, porque nós somos peças, nós somos instrumentos que Deus utiliza para que a palavra permaneça, não nós. Então, nós temos de entender que nós precisamos da palavra, da igreja e de Deus, e não Deus de nós. É uma pena que muita gente ainda não entendeu isso, e muita gente abandonou a fé, né? Por causa de pessoas, por causa de incompatibilidade de temperamento, de personalidade. Mas espera um pouquinho, o que é o centro da minha vida? Por que eu estou na igreja? É por causa das pessoas ou de Cristo? Eu estou na igreja porque eu sou um mísero pecador, como nós rezamos na consagração de São Miguel. Eu sou um mísero pecador, e eu preciso de Deus, porque se eu me afastar de Deus, eu vou cair nos meus pecados, nas minhas misérias. Nós temos que entender isso, né?
Isso foi só a primeira frase, agora continua. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por que ele fala isso? Primeiro porque Cristo já o seduziu. Se ele não fizer aquilo para o qual Cristo seduziu, aquilo vai ficar martelando nele. A mesma coisa eu e você, nós sabemos o que é retidão, sabemos o que é o ideal da vida cristã, sabemos o que são as nossas obrigações enquanto cristãos, começando por mim enquanto padre, você também tem as suas obrigações na sua comunidade. E quando a gente não faz direito, a gente fica por detrás, né, com aquilo martelando, porque a gente sabe que a gente podia fazer de maneira muito melhor. Ai de mim se eu não pregar o evangelho, por quê? Porque a minha vida perde sentido, eu nasci para isso, e Jesus me seduziu para isso. Mesma coisa você, né? E aí, ele vai dizer que por detrás de toda recompensa existe o que nós chamamos de vocação, né? Se eu exercesse a minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário, mas a iniciativa não é minha, ou seja, foi Deus quem me incumbiu de fazer o que eu faço. Por isso eu não mereço mérito, é isso que ele está falando. E de fato nós não merecemos mérito pelo que nós fazemos. É claro, minha gente, não sejamos hipócritas. O louvor, o reconhecimento de um trabalho bem feito, edifica a pessoa humana, né? Por exemplo, né, eu mesmo sou assim, né? Quando eu não gosto de uma coisa, por exemplo, da minha paróquia, aqui na minha paróquia, né, quando uma coisa fica muito dissonante, é claro que eu não vou ficar falando na missa publicamente, né? Mas depois eu chego para a pessoa e falo, olha, não foi legal, vocês têm que melhorar isso, ou nós combinamos isso, por que fizeram aquilo? Precisa melhorar a coisa aí, a gente está fazendo de qualquer jeito. Eu faço isso, por quê? Porque para Deus tem que ser o melhor, né? Para Deus nós temos que dar o melhor, sempre, 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 e o nosso melhor ainda para Deus é tão pouco, né? Mas também quando uma pessoa faz algo que ficou tão assim destacante, nossa, que lindo ficou o que a pessoa fez, ou por exemplo, vou dar um exemplo, um ministério de música que canta de maneira, nossa, louvável, né? Também vou chegar diante do ministério e dizer, olha, hoje vocês arrasaram, né? Que Deus abençoe, continue se dedicando, continue se empenhando para cada vez fazer melhor, louvado seja Deus, né? O louvor, ele enobrece e engrandece a pessoa, estimula a pessoa a cada vez mais crescer, isso aí faz parte da vida humana. Mas o louvor, a gratidão, né, o reconhecimento, não pode fazer com que nós nos sintamos portador, né, de maneira obrigatória do mérito. Nós não temos mérito nenhum. Por exemplo, às vezes sai uma pregação boa, às vezes não sai, né? Quando sai uma pregação boa, as pessoas começam a comentar, louvado seja Deus. Eu sei que é fruto da minha preparação, do meu estudo, da minha leitura exegética, do texto bíblico. Eu sei que é fruto de um empenho que eu, assim, manifestei. Mas isso tem que servir somente para me ajudar a melhorar e não para crescer em mim o ego. Porque hoje eu prego bem, amanhã não estou legal, amanhã não vou pregar, né? Então ele vai dizer assim, a iniciativa não é minha de pregar o evangelho, foi de Deus, então o mérito é de Deus, é Ele que nos capacita, né? E aí ele vai dizer assim, assim livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, o que quer dizer livre em relação a todos? Ser livre quer dizer que você não perdoe a expressão que a gente às vezes a gente escuta, né? A gente não ter o rabo preso com ninguém, né? Se tiver que dizer, olha, não foi legal o jeito que você está fazendo, a gente vai dizer. Como também se for algo que a pessoa fez e se superou, você também reconhece, nossa, meus parabéns, ficou maravilhoso o que você fez na comunidade, né? Isso é ter liberdade.
Isso é não ficar com receios, sabe aqueles mimimis que às vezes surgem na comunidade? Ai, não pode falar nada, sabe aqueles... As pessoas são muito... Como que fala aquela palavra? Não sei, não aceitam uma palavra de correção fraterna também, não aceitam uma palavra de sugestão, né? Nós temos de ser livre. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos. Nós estamos aqui para servir. E se eu posso ajudar o outro a crescer no seu serviço a Deus, eu vou falar para ele fazê-lo, né? Eu sou uma pessoa assim. Eu acho que a gente está na igreja, minha gente, para dar o nosso melhor, né? A gente está na igreja para dar o nosso melhor, não é? Como o padre já disse, o nosso melhor ainda perto do que Deus merece é tão pequeno, tão pouco, né? E se eu estou deslizando em alguma coisa, eu sou passível de ser corrigido. Por exemplo, como padre, eu sou passível de correção pelo meu bispo, né? Um agente pastoral na comunidade tem que compreender que ele tem um pastor, que ele tem um padre que está caminhando com ele, que se for necessário o padre vai chamar atenção. Olha, não é legal isso, né? E as pessoas às vezes não aceitam. Eu particularmente, né? Eu tenho que falar, claro, com caridade. Quem me conhece sabe que eu falo com caridade. Às vezes nós somos pecadores, né? Às vezes no ímpeto a gente acaba sendo um pouco indevido, né? Inoportuno, mas de maneira geral eu procuro falar com caridade. E eu não vou deixar de falar. Assim como eu gostaria que, se alguma coisa que eu fiz poderia ser feita de maneira melhor ou diferente, que as pessoas também dissessem, claro, com carinho, com caridade. Ninguém gosta de ser corrigido de maneira grosseira. Ninguém gosta. Não sejamos hipócritas, né? Só o fato de ser corrigido, já é um grande desafio para nós. Um grande desafio para nós o fato de ser corrigido, né? Todo mundo, não sejamos hipócritas, o padre, qualquer pessoa. Por isso a gente tem que dar uma dica, uma sugestão a alguém, façamos com caridade, mas não deixemos de fazer. Sabe aquele jeitinho, você vai lá, você vai falando, a pessoa vai, mesmo que for na brincadeira, na descontração, mas a pessoa vai captar, ela vai refletir aquilo. Se aquilo fizer sentido para ela vai procurar crescer, né? O problema é que a gente está num meio, às vezes, de pessoas com muito mimimi, sabe? Não pode se falar nada porque já vou deixar tudo, eu queria entregar meu cargo, eu queria não sei o que. Não é assim a vida, minha gente. Não é assim. Mas a gente sempre tem que prezar pela liberdade de poder dizer ao outro com caridade. Agora, se você é estúpido, se você é arrogante, se você já fala na crítica desconstrutiva, você também é indevido. Você precisa aprender a falar com aquele jeitinho carinhoso às pessoas, né? Por quê? Porque também quando você tiver de ser corrigido, você também vai de fato sentir muito prazer que as pessoas falem com você da mesma maneira, né? Então aí São Paulo continua: com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Olha, com todos, ou seja, o que nós fazemos como comunidade, né? Nós fazemos unidos. Não existe o Padre Diego uma coisa, eu faço outra. Não, nós estamos no mesmo barco, minha gente. De modo que o ministério colabora com o outro para o mesmo objetivo. Como diz São Paulo, salvar alguns. O que quer dizer isso? Nós podemos dar o nosso melhor, E ainda assim o nosso melhor, ele vai tocar algumas pessoas só. Né? A gente fala, às vezes as pessoas falam da minha pregação, né? Nossa, que pregação! Minha pregação chegou e de fato fez sentido para quantas pessoas? Talvez só para você que me elogiou. Já está ótimo. Já está ótimo, né?
Outra vez, para outras pessoas, aquilo não foi muito bom, não desceu, né? Por exemplo, quem canta na igreja, né? Você pode cantar belamente, vai ter pessoas que para a pessoa não vai fazer sentido e você vai ser criticado, entendeu? Nós temos de entender que nós estamos no mesmo barco e que tudo que nós fazemos, nós estamos em comunhão, num único corpo que se chama igreja, né? Com todos eu me fiz tudo, ou seja, eu junto de você, meu irmão, eu sou igreja. E o nosso objetivo é tentar salvar alguns. Olha só, né? Por isso que a gente não tem que se preocupar muito com quantidade. Esse negócio de quantidade, de massa, não deve ser o nosso foco. Nós devemos focar no que São Paulo chama de alguns. Com todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. No fundo é isso. Se a palavra de Deus por meio de mim chegou em uma pessoa, se o que eu fiz na igreja atingiu apenas uma pessoa, para mim, olhemos para nós, né? Que porcaria nós somos. Se chegou em uma pessoa, já é suficiente. Já é suficiente, né? Por isso a gente tem que tomar cuidado com a vanglória, que é um dos pecados desinentes da soberba. O que é vanglória? É aquilo que deve ser atribuído a Deus, eu começar a querer que seja atribuído a mim. O reconhecimento exacerbado, porque o reconhecimento ele deve existir, né? Acabei de dizer isso. Mas o reconhecimento exacerbado, a vontade de ser elogiado, né? E como diz a minha secretária, né? Tá querendo confete, né? O desejo exacerbado de querer confete, né? Você não está servindo a igreja para isso, meu irmão, minha irmã, nem eu. Então é uma tentação para nós isso, uma tentação, né? E aí vem a principal fala agora de São Paulo, é a que vem agora, minha gente. O principal assunto vem agora. Quem está pensando que estava acabando, agora é o principal assunto. São Paulo vai comparar a caminhada humana com uma grande corrida atlética, né? Acaso não sabeis que os que correm no estádio correm todos juntos, mas só um ganha o prêmio? Olha só. E aí ele vai continuar. Vós correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. O que é esse prêmio de que fala Paulo? Meus queridos, para nós é o céu, esse prêmio. É a felicidade eterna. Tá? Então, correi de tal maneira que conquisteis o prêmio. Aliás, nós estamos neste mundo para correr em busca desse prêmio. Porque esse mundo passa muito depressa. Passa muito depressa. Né? Este mundo passa muito depressa. E se eu estiver buscando alguma coisa que esteja nesse mundo, eu sou tolo. Eu sou tolo demais. Porque está passando. Eu devo caminhar aqui, essa vida é uma corrida, esse mundo é uma corrida. Olha a sua vida, você já deve estar correndo aí para fazer café, para não sei o que, para entrar no trabalho, daqui a pouco você vai pegar ônibus, daqui a pouco você vai não sei o que. Essa vida é uma corrida. Mas ele está dizendo, correi de tal maneira que conquisteis o prêmio, ou seja, em tudo o que fizerdes, né, que a meta principal seja o céu. Você vai trabalhar? Vá. Mas vai com alegria para que você viva o céu no seu trabalho, né? Você vai ir à missa? Vai com alegria para que aquilo que você vai celebrar possa de fato te alcançar o céu desde já. Você vai viajar, que seja o céu a sua viagem, lembre de Deus, invoque o nome de Deus, correi de tal maneira que conquistei o prêmio, desde já. E aí vem a frase principal. Todo atleta se sujeita a uma disciplina rigorosa em relação a tudo. E eles procedem assim para receberem uma coroa corruptível. O que ele está dizendo?
Pega um atleta. Aliás, você deve conhecer muito bem um atleta, um jogador de futebol, né? Um jogador de tênis, não sei, pode ser até na sua própria família, na sua casa, né? Todo atleta se sujeita a quê? A uma disciplina rigorosa em relação a tudo, alimentação, em relação ao sono, em relação a uma vida saudável, né? Nós temos acompanhando aqui pessoas que são da área da saúde, da área da saúde integral, da área da saúde corporal, mental, não sei quem está acompanhando. Um atleta, ele deve se preparar em todos os âmbitos para buscar essa completude na saúde, de tal modo que ele consiga exercer o seu esporte e conquiste de maneira sucessiva, digamos assim, ou promissora, a coroa, o troféu, né? Ou seja, um atleta, ele vai ter que deixar de lado muitas coisas. O que o atleta tem que fazer? Ele vai ter que restringir a alimentação dele. Ele vai ter que restringir a alimentação dele. Se ele ficar comendo coisas indevidas, igual a gente come assim na televisão, esse atleta não vai muito longe. Não vai muito longe. Ele vai ter que se alimentar bem. Um atleta vai ter que treinar, vai ter que fazer exercício, condicionamento físico, porque senão ele não vai muito longe. Um atleta tem que evitar bebida alcoólica. Um atleta tem que evitar dormir mal, tem que dormir bem, dormir a quantidade de sono suficiente, né? Um atleta tem que fazer muitas coisas para ser atleta. Mas tá bom, padre, entendi já, mas o que tem a ver isso comigo? Você quer o prêmio eterno, que não é uma coroa corruptível, igual o troféu de um atleta. Você quer uma coroa incorruptível, que é a estadia eterna no céu. Você também vai ter que fazer muitas coisas, correr atrás de muitas coisas. Vai ter que deixar muita coisa. Vai ter que passar a fazer muita coisa. Porque São Paulo, no fundo, está dizendo assim, vocês pensam que para o céu é fácil, minha gente? E para o céu é igual a busca de um troféu por meio de que um atleta tenta conquistar. Não é fácil. Não é fácil. Por isso que a igreja fala tanto de penitência, né? Na minha reflexão diária que eu gravo, no fundo cai no mesmo tema, né? Mas ainda tem gente que escuta as duas, mas eu escuto a mesma coisa, né? Eu dizia assim, a nossa vida deve ser uma vida de penitência. Eu tenho que encarar as situações, sobretudo as situações difíceis da vida, como uma penitência, como um instrumento de santificação. E as pequenas coisas que são ruins da vida, encare como penitência. Utilize dessas coisas para se santificar. Por quê? Porque aí você vai estar exercitando-se como um atleta, buscando a coroa, o prêmio, que é o céu. Como você está se exercitando? Olha, minha gente, vou dizer uma coisa. Um atleta que dorme até tarde, além do que deve, que se alimenta mal, um cara preguiçoso, que não treina, que não se empenha, não conquista troféu nenhum. Se você leva uma vida cristã de qualquer maneira, sem penitência, pode até ser que você consiga entrar no céu, mas o seu lugarzinho vai ser lá atrás. Lá atrás. Nós temos de saber que quanto mais penitência me acomete, maior a minha glória será no céu. Por isso, se a sua cruz estiver grande, né? Peça, Senhor, me ajude, me fortaleça e me ajude que eu utilize dessa cruz para minha santificação. Olha, e não é fácil isso, minha gente. Sabe por quê? Porque a gente enxerga os momentos de dor, de sofrimento, os momentos difíceis da vida como castigo. E na verdade não é. Não é um castigo, literalmente falando. É um jeito que Deus achou de nos fazer treinar para nós, atletas, conquistarmos o prêmio. O sofrimento, a dor, sabe aquelas situações difíceis da vida que a gente tem que passar, tem que aguentar?
São situações de treino, nós, nesse atletismo, nesta vida em que nós buscamos o céu. São treino. Se você não treinar, você não vai conquistar a coroa. Né? Consegue compreender? É exigente. Né? E aí vem a última frase para encerrar, que o padre passou muito do tempo hoje, né? Vem a última frase, que é a mais importante e que é a que causa mais incômodo, começando por mim, sendo bem sincero com vocês. Ora, olha o que São Paulo diz: trato duramente o meu corpo e o subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado a boa nova a outros, eu mesmo seja reprovado. O que ele está falando aqui? Eu vou fazer penitência, encarar a vida penitentemente. Por quê? Porque pode acontecer que eu fale tanto de céu para os outros, começando por mim, viu, minha gente, que estou falando para vocês, e chegar no dia do meu juízo, eu seja mandado para o inferno. Imagina, né? Que situação impensável, né? Eu sirvo na igreja, eu caminho na igreja, eu prego o evangelho, eu falo de Deus, eu sirvo na pastoral, eu sirvo em tal ministério, eu caminho há tantos anos na comunidade, eu aguento as pessoas e tantas coisas que a gente vai falando, todos vocês junto de mim, né? Eu faço tal coisa, eu estou junto de Jesus, é tanta missa, é tanta adoração, é tanta reunião espiritual, é tanta coisa, no fim da vida, inferno. Imagina? Ai, padre, que palavra. Gente, está escrito no texto, só vocês lerem, né? 1 Coríntios, capítulo 9, este é o versículo 27. 1 Coríntios 9, 27. Ele está dizendo assim, São Paulo: eu trato duramente a mim mesmo, né, o meu corpo, eu subjugo, para não acontecer que depois de ter proclamado tanto a boa nova aos outros, eu mesmo seja reprovado. Ou seja, para não acontecer que, levando tanta gente para o céu, eu mesmo fique para fora, porta afora do céu, que é o inferno. É duro isso, minha gente. Por quê? Começando por mim, sendo bem sincero, só para encerrar esse momento que passou muito tempo. Começando por mim, de maneira bem sincera com vocês, nós enxergamos em nós as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nós enxergamos em nós os nossos vícios, os nossos erros. Nós enxergamos em nós o que em nós não agrada a Deus, né? E a gente sabe que a gente serve a igreja ao mesmo tempo. E a gente vive essa dualidade, essa briga interior, né? O estar próximo do sagrado, do santo, e o ser uma pessoa miserável. Não sei se vocês têm essa sensação às vezes dentro de vocês. Mas eu estou na igreja, mas eu percebo em mim tanta miséria, tanta coisa. Ou não só em mim, mas como na minha vida conjugal, na minha família. Mas eu estou na igreja, mas tem isso em mim. E parece uma dualidade, parece uma coisa que me puxa de um lado do outro. Parece sabe aquela brincadeira de puxar corda? Um do lado, um fica puxando do outro. A gente percebe isso em nós. É exatamente esse último versículo, né? No fundo a gente vai terminar falando o quê? Né? Para não acontecer isso que São Paulo falou, né? Falando tanto de Deus, pregando tanto Deus, servindo tanto a igreja e depois no fim da vida ir para o inferno, para não acontecer isso, é que nós estamos aqui rezando. É por isso que toda missa a gente pede: Senhor, tende piedade de nós, né? Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. É por isso que toda ladainha começa com essa invocação. Ou seja, Senhor, nós não somos nada. Nem aqui nós mereceríamos estar. Mas tenha misericórdia. Olhe pela nossa miséria. Que Deus nos ajude. Não é fácil, minha gente. Quanto mais a gente conhece a Jesus Cristo, mais a gente se incomoda. Por quê? Porque parece que torna-se maior os nossos defeitos. Não sei se vocês têm essa impressão, né? Mais você está estudando a palavra, a liturgia, etc., mais está crescendo,
parece que mais coisa que fica te cutucando, te incomodando. E é assim mesmo. Recomendemos-nos a misericórdia de Deus. Aqueles que colocaram a água para ser abençoada, nós passamos muito tempo. O Padre vai abençoar, louvado seja Deus. E que Deus nos ajude, viu, minha gente? Nós estamos no mesmo barco, todos nós somos pecadores, falhos, míseros e precisamos de Deus. Que Deus nos ajude, porque sem Ele nós já estamos condenados, minha gente. Nós temos de ter consciência disso. Ajudai-nos, Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus eterno e todo-poderoso, Pai rico em bondade, por meio do ministério da igreja, pelo meu ministério sacerdotal, invoco sobre esta água que vossos filhos e filhas colocaram diante de vós para ser abençoada. Invoco a força do Espírito Santo sobre essa água, que ela seja exorcizada e santificada. E eu, pela autoridade ministerial que me foi confiada pela igreja, abençoo esta água. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, um beijo no coração. Passamos 10 minutos do nosso tempo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, trabalhos, estudos, sobre esse fim de semana que se inicia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo no coração, minha gente. Deus abençoe. Força e coragem, bom fim de semana. Cuidado com a lei seca. Cuidado com os perigos por aí. Que Deus abençoe vocês. E amanhã, sábado, nos encontraremos às 5h30 da manhã, se assim Deus nos permitir. Força e coragem. E Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente. Deus abençoe.